A paz do Senhor, alunas e alunos da Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça que as aulas presenciais para a classe de adultos já começaram em todas as nossas congregações. Vamos retornar à rotina que tínhamos antes da pandemia, o quanto antes. Estar na casa do Senhor é algo muito precioso. Continuando no estudo do livro de Jó, hoje estudaremos a lição 3, que tem por título Jó e a realidade de Satanás. O texto áureo da revista está em Jó no capítulo 1, versículo 6, e diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A verdade prática diz o seguinte: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portanto de personalidade, e só o vencemos com as armas espirituais. A leitura bíblica em classe está em Jó, no capítulo 1, versículo 6 até o 12, e no capítulo 2, versículo 4 e 5. Diz assim o texto: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura, teme Jó a Deus debalde? Porventura, não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, versículo 4 e 5. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Na sequência das aulas sobre o livro de Jó, hoje estudaremos sobre o enigma e o problema do mal e também sobre a realidade de Satanás presente nessa obra. De pronto, é importante destacar que o livro de Jó não procura provar a origem de Satanás ou diabo, mas o revela como um ser espiritual e real. Se quisermos entender sobre Satanás, o livro de Jó não é por onde devemos começar. O livro destaca apenas algumas características da natureza de Satanás, o que nos permite uma parcela de conhecimento sobre ele, o que já é suficiente para a exata compreensão da mensagem da poesia de Jó. O que merece destaque em Jó é o enigma e o problema do mal. Recomendo que você faça uma leitura bem cuidadosa de Jó, capítulo 1, versículos 6 até o versículo 12, e no capítulo 2, o versículo 1 até o versículo 8. Não resta dúvidas que há muita controvérsia acerca desta conversa de Deus com Satanás. Mas penso importante iniciar a aula trazendo a lição de Stanley Horton, de como Deus se revelou ao homem, ensino que encontramos no seu livro Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal
publicada pela CPAD. É esse livro aqui. Stanley Horton, falando sobre a revelação divina, a divide em duas categorias: a revelação geral e a revelação especial. Geral é a revelação que leva o conhecimento cognitivo de Deus a toda a humanidade. Tal conhecimento é verdadeiro, claro e inexorável. O testemunho que o Deus Criador dá de si mesmo continua dia após dia, hora após hora e momento após momento. O homem caído, no seu dia a dia, nunca fica totalmente separado nem isolado da revelação de Deus. A mensagem, sem palavras, da glória de Deus estende-se por toda a terra, reflexo de Deus na vasta exibição de corpos celestes pulsando no céu, é vista por todo ser humano. Como nós vemos nos Salmos 19, 29, 33, 93 e 104, por exemplo, que celebram a majestade divina revelada no âmbito da natureza. No discurso aos atenienses, no Areópago, em Atos 17, Paulo apela àquilo que já lhes foram descoberto mediante a revelação geral, ou seja, Deus é criador soberano sobre a criação. Ele é autossuficiente, a origem de toda a vida e de tudo o que mais que a raça humana necessite. E age nos acontecimentos humanos. Paulo, de modo bem relevante, explica a razão da autorrevelação divina na natureza. Deus fez assim para que buscassem ao Senhor, se, porventura, tateando o pudessem achar, como vemos em Atos 17, 27. Este é o alvo positivo da revelação geral. Sobre a revelação especial, Stanley Horton ensina que não podemos conhecer o plano divino da redenção por meio de alguma teologia natural. Precisamos de uma teologia revelada mediante uma revelação especial de Deus. Por exemplo, normas, mandamentos e proibições morais foram estabelecidas para Adão no Éden pela revelação especial e não geral. Embora antecedesse a queda, a revelação especial é primeiramente entendida em termos de propósito redentor. A revelação especial complementa o desvendamento que Deus faz de si mesmo na natureza, na história e na humanidade e edifica-se no alicerce da revelação geral. Mas, levando-se em conta que a revelação geral não pode trazer a salvação, as verdades adicionais contidas na revelação especial são essenciais à felicidade eterna do ser humano, conforme vemos em Romanos, no capítulo 10, versículos 14 até o versículo 17. Mas Deus não revelou de uma só vez todas as verdades que nos queria transmitir a respeito de si mesmo e dos seus caminhos através das Escrituras. A revelação bíblica levou 15 séculos para ser completada. Em Hebreus 1, 1 e 2, a gente lê: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A revelação especial era progressiva, não no sentido de um desenvolvimento revolucionário gradual, mas no sentido de as revelações posteriores acrescentarem mais detalhes às anteriores. É bom destacar que não se trata de um movimento, na revelação especial, da não-verdade para a verdade, mas de um desvendamento menor para um mais completo. A revelação mais antiga de todas era verdadeira e apresentava com exatidão a mensagem divina. A revelação servia para completar ou suplementar aquilo que Deus revelara antes, mas nunca para corrigir ou contradizer.
A totalidade de sua revelação visava ensinar à humanidade quem ele é, como ser reconciliado com ele e como viver aceitavelmente diante dele. Diante disso, aquilo que nos é revelado sobre Satanás no livro de Jó, lembrando que pode ser o mais antigo livro da Bíblia, é apenas uma pequena parcela do que nos foi revelado no transcorrer dos séculos sobre Satanás. Pois hoje, principalmente pelo que temos no Novo Testamento, vemos que nos foram reveladas muitas coisas que completam o nosso entendimento. Então, repito, devemos focar no enigma e no problema do mal. Essa é a perspectiva que devemos levar em conta nesta aula. Apesar disso, alerto que se falarmos desse assunto em Jó, considerando todo o conjunto de revelações que temos até hoje, isso possa nos soar um pouco estranho e trazer uma série de questionamentos. Então, insisto, foco no enigma e no problema do mal. Vamos iniciar falando sobre o problema do mal. Cada povo e cada cultura possui os seus próprios mitos. Temos uma visão equivocada sobre mito, derivada de um jargão popular de que alguma coisa seria mito ou verdade, o que nos empurra para um raciocínio de que o mito seria uma mentira. Mas não é bem assim. O mito, em verdade, seria uma tentativa de explicação não racional que os homens acharam para lidar com o misterioso ou sobrenatural. Assim, é possível falar-se em mitologia grega, persa, babilônica, egípcia, etc. Os dicionários de línguas antigas, chamados de léxicos, definem mito como sendo uma forma de pensamento oposto ao pensamento lógico-científico. Dentro desse contexto, os historiadores, antropólogos, etc., associam o surgimento da crença em demônios, espíritos maus e até mesmo no diabo aos primeiros estágios da civilização. Acredita-se, por esse raciocínio, por exemplo, que a magia e a feitiçaria já eram amplamente praticadas na Mesopotâmia por volta de 3.500 a.C. Por essa perspectiva, os demônios, maus espíritos e o diabo não seriam seres pessoais, nem mesmo reais, mas representações míticas que o homem primitivo teria dado às forças cósmicas para as quais não teria explicação. O diabo da mitologia não é real e, portanto, não assume caráter e personalidade. Por outro lado, o racionalismo filosófico nega que o diabo existe como sendo uma realidade de natureza sobrenatural ou espiritual. Por acreditar que realidades espirituais, como por exemplo, Satanás e os seus demônios, estariam fora do crivo da razão, essa forma de entender as coisas vai buscar, fora da revelação bíblica, a explicação para aquilo que seria o mal. Nesse aspecto, o mal não existiria como uma realidade absoluta de natureza espiritual, mas seria uma imperfeição ou uma limitação daquilo que é e existe. Dizendo isso de outra palavra ou de outra forma, a verdade seria vista como um bem, enquanto a mentira, a sua negação, seria vista como um mal. Da mesma forma, a fidelidade seria vista como um bem, enquanto a infidelidade, o seu oposto, seria um mal. O mal, portanto, como realidade espiritual, não existiria. Mas a concepção que se tem do diabo e da existência do mal a partir da cultura bíblica difere muito do mítico filosófico e também do racionalismo. De acordo com a Bíblia, o diabo existe e é real. Todavia, no estudo sobre a existência de Satanás na cultura judaico-cristã, é preciso levar em conta o caráter progressivo da revelação bíblica, como explicamos com maior detalhes na introdução. Fica bastante evidente que a compreensão que o Antigo Testamento possui sobre o diabo e os demônios é menos completa
do que aquela que é dada pelo Novo Testamento. Isso explica, por exemplo, porque muitas vezes o mal não é descrito de forma personificada e porque o caráter de Satanás não é tão explicitado no Antigo Testamento. Todavia, isso não deve ser visto como uma negação da existência desses seres malignos de natureza pessoal, mas que a revelação completa, o Novo Testamento, ainda não havia chegado. Mesmo não tratando sobre a existência do mal, de Satanás e seus demônios de uma forma completa, o Antigo Testamento, todavia, não nega a existência de Satanás e a personificação do mal. Veja, por exemplo, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Esse é um detalhe esquecido por muitos teólogos que leem o Antigo Testamento e, em particular, o livro de Jó. Eu reitero a leitura do primeiro capítulo, versículos 6 a 12, e do segundo capítulo, versículos 1 a 8. Em outras palavras, temos aqui no livro de Jó um estágio de desenvolvimento da doutrina de um diabo pessoal, o príncipe do mal e cabeça do exército de seres espirituais malignos. O significado é que as tribulações de Jó foram ideias de Satanás. Ele queria pôr fim ao fingimento piedoso, removendo as supostas causas de piedade, ou seja, prosperidade física e material. Não há dúvida de que o diabo descrito por Jó como quem rodeava a terra e passeava por ela, em Jó 1,7, é o mesmo diabo descrito pelo apóstolo Pedro que anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa atacar, no capítulo 5, versículo 1 da primeira carta de Pedro. O diabo descrito no livro de Jó é, portanto, um ser maligno, real e pessoal. Sem importar o termo empregado acerca desse ser, em todas as descrições bíblicas, está em vista um ser real, vivo e não meramente um símbolo do mal. Evidentemente, foi um dos espíritos criados por Deus. Ver Ezequiel, capítulo 1, versículo 5 e capítulo 28, versículo 12 até o 14. Ocupava posição extremamente exaltada e muitos acreditam que poder maior que o seu só se encontrava no próprio Deus. Veja Ezequiel 28, 11 a 15, repito esse texto. A mesma passagem indica que, originalmente, Satanás não era um ser pervertido, mas perfeito em sua personalidade e obras. Agora, vamos abordar o enigma do mal. Lemos em Jó, capítulo 1, versículo 6, a parte B, veio também Satanás entre eles. Satanás aparece no livro de Jó como uma realidade cósmica e a quem o mal que sobrevém ao patriarca está associado. Satanás é a tradução do termo hebraico Shatã, com o sentido de adversário, oponente. Richard Taylor, no Dicionário Teológico Beacon, parece estar correto quando diz que a presença do mal no universo está associada à queda de Satanás e a presença do mal na Terra à queda do homem. De fato, não há indicação na Bíblia de que haja o mal anterior a Satanás. Pelo contrário, nossa percepção da existência do mal começa com a existência de Lúcifer. Deve ser destacado que o termo Lúcifer, como referência a Satanás, provém da Vulgata, a tradução da Bíblia feita para o latim por Jerônimo em 347 a 420 depois de Cristo. A patrística, que pode ser entendida como a filosofia cristã formulada por padres ou pelos padres da igreja nos primeiros 5 séculos de nossa era, buscando combater a descrença e o paganismo por meio de uma apologética da nova religião, calcando-se frequentemente em argumentos e conceitos procedentes da filosofia grega, desde cedo entendia que a personagem bíblica de Ezequiel 28, 12 até o 16 era uma referência à queda de Satanás. Desta forma, Tertuliano, em 155 a 220 depois de Cristo,
de Cristo diz: se você revisar a profecia de Ezequiel, notará facilmente que aquele anjo que havia sido criado bom se corrompeu por sua própria vontade. Orígenes escreve: portanto, essas afirmações de Ezequiel a respeito do príncipe de Tiro se referem, como temos demonstrado, a um poder adverso e provam claramente que este poder era antissanto e bem-aventurado, mas desse estado de felicidade foi jogado na terra no momento em que se encontrou iniquidade nele. E também Jerônimo destacou que aquele que foi nutrido no Jardim das Delícias como uma das 12 pedras preciosas, foi ferido e caiu nos infernos desde o monte do Senhor. Esse entendimento é confirmado pelas evidências internas no texto de Ezequiel. Primeiro, Monte Santo e pedras de fogo não se harmonizam com o Éden terreno, portanto não fazem referência a Adão. A referência a querubim ungido do versículo 16 de Ezequiel 28 não se aplica a Adão no paraíso. Terceiro, a referência feita por Paulo à condenação do diabo em 1 Timóteo 3 e 6, como sendo o orgulho, só encontra paralelo no Antigo Testamento em Ezequiel. Bom, o próximo passo agora é entendermos a natureza de Satanás. Para abrir esse tema, é importante destacar que Satanás é um ser criado. Mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente. Ao contrário de Deus, que criou todas as coisas vivas, o anjo que se tornou Satanás teve uma origem. Nem sempre o diabo foi diabo. Ele foi um anjo bom como os demais. Assim, ele é uma criatura, não o Criador. Por isso, o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Veja Jó 1:12 e 2:7. Como ele não é autoexistente e, semelhante às outras criaturas que povoam o universo, não é um ser incriado. O diabo é, portanto, uma criatura limitada. Repito aqui, o livro de Jó não tem o propósito de explicar a origem de Satanás, nem tampouco como o mal veio a existir no universo. O livro de Jó parte do pressuposto de que o diabo existe e de que o mal é uma realidade. No caso de Jó, fica subentendido que o mal é anterior a ele, visto que Jó procurava evitá-lo, a gente vê no versículo 8 do capítulo 1. Jó vive, portanto, em um mundo moral onde a existência de Satanás e do mal são uma realidade. As evidências existentes no livro de Jó mostram alguns atributos de Satanás que o expõem como um ser dotado de personalidade. Além do fato de ser espiritual, capaz de agir sobrenaturalmente, como a gente vê em Jó 1:7, Satanás, por exemplo, também demonstra ser possuidor de inteligência e conhecimento. Ele demonstra conhecer Jó e a sua forma de comportar-se no versículo 7 do capítulo 1, bem como se mostra capaz de argumentar com Deus no versículo 9 do mesmo capítulo. Essas mesmas características são demonstradas por Satanás quando tentou a Cristo. Ele sabia, por exemplo, quem era Jesus e foi capaz de argumentar com ele. Veja Mateus capítulo 4, versículo 1 até o 11. O diabo no livro de Jó e do Novo Testamento são, portanto, a mesma pessoa. Satanás aparece no texto de Jó como um ser que tem limites. Ele não faz o que quer. Veja versículo 12 do capítulo 1 e versículo 6 do capítulo 2 de Jó. Isso significa dizer que, ao contrário de Deus, que é eterno e todo-poderoso, Satanás, como já dissemos, é um ser espiritual criado e limitado. Satanás ressalta que Jó tem sido recompensado de todas as formas possíveis. Abre aspas, porventura não cercaste-os de bens. Ele, sua família, eram protegidos de todo e qualquer tipo de perigo. E Satanás conclui
dizendo: a obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentado. Satanás sugere a Deus que um sucesso incomum aparece em tudo o que Jó realiza. Essa prosperidade, cobra Satanás, é a recompensa de Deus pela fidelidade de Jó. Depois de acusar a Deus de comprar a lealdade de Jó, Satanás o desafia dizendo que uma reversão na condição próspera de Jó redundaria em sua deserção, argumentando, entre aspas, mas estende a tua mão e verás se não blasfema contra ti em tua face. Isto é, ele renunciaria completa e abertamente a Deus e a sua forma piedosa de vida. Deus não abandona Jó nas mãos de Satanás, mas ele dá permissão para testar a disposição de Jó de manter-se leal e devoto. Eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos, permite Deus. Observe, no entanto, que existe um limite para o teste. Somente contra eles não estendas a tua mão. Com tal autorização, digo, Satanás age rapidamente para cumprir o seu propósito, confiante do sucesso de seu empreendimento. Com respeito ao sofrimento de Jó, o mal aparece associado a Satanás, mesmo que o patriarca não tivesse consciência disso. A gente vê isso nos versículos 11 e 12 do capítulo 1. Não há como negar que o mal é uma realidade e que está espalhado pelo universo. Ignorá-lo não é uma tarefa fácil. Como explicar, por exemplo, o fato de uma criança indefesa e inocente sofrer de câncer? Como explicar os grandes desastres naturais com milhões de vidas ceifadas? E o que dizer das guerras que já mataram milhões de pessoas? Essas são perguntas que não podem ser explicadas de forma satisfatória se a questão do mal não for levada em conta. Todavia, dizer que o diabo é um ser criado, dotado de personalidade e que tem limites, está muito longe de dizer que ele foi criado por Deus desta forma ou que Deus tenha criado o mal. A pergunta natural que sempre vem à tona é: se Deus criou anjos bons, então de onde veio o diabo? Diante disso, torna-se imperioso tratar a questão da liberdade de escolha dos seres criados. Norman Geisler, em sua obra Teologia Sistemática, Pecado, Salvação, Igreja e Últimas Coisas, explica que tanto no caso de Lúcifer como no do homem, as suas ações são autocausadas. Desta forma, Deus, que é imaculadamente perfeito, não poderia ser a causa do pecado de Lúcifer e também do homem. Sendo Lúcifer o primeiro ser a pecar, a sua ação necessariamente foi autocausada. Isso se explica pelo fato de que o Senhor criou seres perfeitos e bons, todavia dotados de livre-arbítrio. Infelizmente, eles usaram esse poder bom para fazer o mal ao universo ao rebelar-se contra o Criador. Então, o mal surgiu do bem, não direta, mas indiretamente, pelo mau uso do poder bom chamado liberdade. A liberdade em si não é mal. É bom ser livre, mas com a liberdade vem a possibilidade do mal. Então Deus é responsável por tornar o mal possível, mas as criaturas livres são responsáveis por torná-lo real. Segundo Alvin Plantinga, um mundo com criaturas que sejam significativamente livres, e que livremente executem mais ações boas do que más, é mais valioso se não houver complicações de outros fatores, de que um mundo sem quaisquer criaturas livres. Ora, Deus pode criar criaturas livres, mas não pode causar ou determinar que façam apenas o que é correto. Afinal, se o fizer, então elas não são, afinal, significativamente livres. Não fazem livremente o que é correto.
Para criar criaturas com capacidade para o bem moral, portanto, Deus tem que criar criaturas com capacidade para o mal moral e não pode dar a essas criaturas a liberdade de executar o mal e, ao mesmo tempo, impedi-las de executá-lo. E aconteceu, infelizmente, que algumas das criaturas livres que Deus criou erraram no exercício de sua liberdade. Essa é a fonte do mal moral. O fato de algumas criaturas errarem, contudo, não depõe contra a onipotência de Deus nem contra a sua bondade, pois ele só poderia ser impedido, ou digo, ter impedido a ocorrência do mal moral, removendo a possibilidade do bem moral. Norman Geisler corrobora esse fato dizendo: Deus não é o responsável pelo exercício do livre-arbítrio para fazer o mal. Deus não realiza a ação livre por nós. Ele, portanto, ao fazer criaturas livres, capazes de escolher, fê-las porque não deseja que ninguém o sirva ou o ame forçadamente. O amor forçado não é amor, é uma espécie de estupro. Ainda de acordo com Norman Geisler, assim como os homens, Satanás, que antes foram um anjo bom, também foi dotado com capacidade de escolha. O livre-arbítrio não é bom ou mal em si, mas dependendo da forma como é usado, pode ser transformado num bem ou num mal. Luiz Henriques Júnior observa que o presente da liberdade que foi concedido veio com todas as consequências da existência. O surgimento do bem espiritual tem como consequência a possibilidade da existência do mal espiritual. Com o livre-arbítrio, os homens podem escolher Deus, mas com ele também podem rejeitá-lo. Deus não queria que seres sem liberdade de escolha servissem. E a razão é simples. Norman Geisler arremata: onde não há liberdade de escolha, o amor é forçado e a responsabilidade moral não existe. O diabo tornou-se diabo porque escolheu ser assim. Obrigação moral sem livre-arbítrio é um absurdo. Nenhum sistema moral será possível a menos que o indivíduo seja considerado responsável pelas suas ações e decisões. Não poderá ser julgado se não lhe for dado ou dada escolha. E se agiu debaixo de pressão vinda da parte de uma natureza perdida, por opressão do diabo ou por permissão de Deus. O julgamento em todas as sociedades humanas se baseia na premissa de que um homem podia ter agido de outra maneira se assim tivesse querido fazê-lo. Todos os sistemas éticos, a recompensa pelas boas ações e o castigo pela má conduta dependem do fato de que um homem poderia ter agido diferentemente se assim tivesse querido. Ninguém merecerá recompensa pelo bem praticado se porventura isso não partiu da sua própria vontade, ainda que a influência divina é que eu tenha levado ou que o tenha levado a essa atitude. Assim, podemos concluir que o livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real e a partir da revelação divina na história bíblica. Dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado ou subestimado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Bem, na próxima aula com o professor Sandro Pereira, detalharemos o drama de Jó. Não perca, que o nosso bom Deus lhe abençoe em Cristo Jesus.